Hoje a gente conta com a presença do Mário Avelino, administrador, presidente de duas ONGs, trabalho pesado, né? Muito trabalho, muitas responsabilidades. Uma é o Instituto Doméstica Legal e o outro Instituto do Fundo de Garantia do Trabalhador. E o Mário, ele se especializou nesses dois assuntos, além de uma vida profissional já intensa, né, nos últimos anos. E ele veio conversar com a gente hoje justamente sobre esses dois institutos, sobre o Doméstica Legal, e vai explicar para a gente o que é o Doméstica Legal, e também essa questão do Fundo de Garantia, que é uma luta muito grande, muito difícil, onde o trabalhador brasileiro está sendo espoliado, digamos assim, se eu posso usar essa palavra, né, Mário? Que é até bem sutil, né, para não dizer roubado. E o Mário também é autor do livro Trabalhador é Corneado no Fundo de Garantia, muito interessante. E no decorrer da nossa conversa ele vai colocar os contatos dele e vai explicar direitinho essa questão do Fundo de Garantia. Mas primeiro, Mário, eu queria ver contigo que você dissesse para a gente o que é o Instituto Doméstica Legal, em linhas gerais, como é que atua, que é uma ideia muito interessante e eu não conheço um outro caso desse tipo desse instituto do seu trabalho. Rapidamente, isso daí é um trabalho que começou nos anos 2000, e eu criei uma empresa, que é o Portal Doméstica Legal, que hoje ela faz folha de pagamento para o empregador doméstico pagar a empregada dentro da lei. Então, é o que eu digo, eu sou o contador ou o departamento pessoal do empregador doméstico. Quando começamos esse trabalho, a primeira percepção foi a cultura de informalidade. Então, começamos um trabalho de conscientização do empregador e do trabalhador doméstico, que a melhor relação seria a formalidade. Só que, naquele momento, eu dizia que o emprego doméstico era um subemprego, porque não tinha praticamente direito nenhum, não tinha fundo de garantia, seguro-desemprego, não tinha hora extra, não tinha jornada de trabalho, que eu sempre digo que uma atividade que não tem uma jornada de trabalho é a cultura escravagista. Uhum. E começamos esse trabalho. E a nossa principal atuação é no Congresso Nacional. Eu digo com muito orgulho, para resumir, que o empregador doméstico de 2006 a 2018, ele pôde anualmente, na declaração anual de imposto de renda, restituir o INSS que ele pagava como empregador. Conquista, Instituto Doméstica Legal. Quando a lei foi sancionada em 2015, o INSS do patrão, que era 12, reduziu para 8, Conquista Doméstica Legal. Do seu instituto. Tudo do instituto. E tudo atuação no Congresso Nacional, porque nós tínhamos que mudar as leis. A diarista, que é uma profissional autônoma, ela, desde janeiro de 2015, ela pode ser uma microempreendedora individual, uma MEI. E, como tal, ela contribui com 5% do salário mínimo federal, hoje R$ 60,60, e ter todos os direitos previdenciários. E aí eu recomendo toda diarista, seja contribuinte. Você vai ter garantida aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, se morrer, pensão por morte para os filhos, ou seja, ela está assegurada. Então, eu estou citando algumas conquistas. E eu digo ainda, enfatizando, que talvez, se não fosse a Doméstica Legal, o Instituto, essa lei que foi sancionada, a PEC, que foi sancionada em 2013, talvez não teria sido sancionada. Fui eu, em Brasília, que fui lá pegar na mão lá senador para ser relator. Foram brigas históricas. Cheguei a ser preso. Nossa. Pela polícia lá da Câmara. Da Câmara, polícia legislativa, né? Então, toda uma luta que começou historicamente e com a participação da sociedade, porque eram campanhas de abaixo-assinado, e essa assinatura da sociedade nos fortalecia em dar credibilidade de representar o emprego doméstico. E repare, eu usei emprego doméstico, não usei a empregada ou empregador, porque o nosso foco é a melhoria do emprego doméstico, que é uma relação capital-trabalho. Sim. Tem que ter o empregador e o empregado. Então, a gente sempre lutou pelo equilíbrio. E, normalmente, como a gente brigava para que a empregada tivesse todos os direitos, mas, ao mesmo tempo, que o empregador não fosse muito onerado, senão seria um tiro no pé, havia muita visão do lado laboral das trabalhadoras que eu defendia os empregadores. Eu falava, não, se eu diminuo o INSS do patrão de 12 para 8,
ele vai ter mais estímulo a regularizar. Se ele pode restituir o INSS que ele recolheu, é menos custo. Então elas falavam, não, tá vendo? Ele só defende o empregador. Eu falei, não, eu defendo vocês. Então, o Instituto, a missão dele é a melhoria do emprego doméstico. E ele é patrocinado pela Doméstica Legal, que é uma empresa que faz folha. Já são 18 anos aí, focada exclusivamente em fazer folha para empregadores domésticos. E até tem um convênio antigo com o CRA, que o administrador ele pode ter um desconto caso ele opte em nos contratar. O Mário está conversando aqui conosco do podcast Fala DM, e mais uma vez a gente agradece aqui a sua presença. Então, para a gente deixar bem claro, então o Instituto Doméstica Legal ele atua, tem uma ação política, digamos assim, junto ao Brasília, ao Congresso e tal, para a questão das leis, discussão de leis, aprimoramento de leis. E na outra ponta ele atua como como você falou, meio um escritório contábil, né, a grosso modo, mas de fazer realmente fazer com que essa relação capital-trabalho, né, que é do doméstico com os seus patrões, seja de forma bem estruturada, escriturada, enfim, que haja uma formalização dentro da lei, dentro do que manda os estamentos jurídicos, enfim, que o empregado fique protegido pelas leis e o empregador também se sinta protegido pelas leis para evitar que haja o conflito no futuro. Até uma ação trabalhista, porque o empregador doméstico, só para dar uma visão geral, de repente ele é um médico, é um oncologista, um pediatra, o cara é fera, mas ele é médico, ali é que ele tem a renda. A empregada doméstica, seja uma babá, uma cuidadora de idoso, seja lá quem for, a tradicional empregada, ela, pela lei, e aí é importante definirmos o seguinte, pela lei, empregada doméstica é o trabalhador que é contratado por uma pessoa física ou família, sem fins lucrativos, ou seja, o trabalho da doméstica não pode gerar lucro para quem a contrata. Em ambiente domiciliar e que trabalha mais que 2 dias na semana, ou seja, se ela vai mais que 2 dias na semana, é obrigada a assinar carteira. Até 2 dias, ela pode ser uma diarista. Então, não é obrigado, mas fica a liberalidade do empregador querer ou não assinar carteira. Então, é importante esse conceito, porque muitas vezes a pessoa fala, mas a cuidadora de idoso é uma doméstica? Se ela for contratada por uma família sem fim lucrativo, é. Vou dar um exemplo exagerado, mas que eu já vi. Eu já vi um médico, um cliente nosso, o empregado doméstico dele era um médico. O cargo dele médico, regime, emprego doméstico. Da mesma forma que tem CLT, tem o estatutário. Então, o emprego doméstico é um regime de trabalho. O que eu vou pôr na carteira é o cargo, é a babá, é a cozinheira, é a empregada doméstica. Até piloto de helicóptero eu já vi. Um autoempresário tem um helicóptero e usa para particular. E tem o piloto, ganhando lá 15 mil por mês. Então, isso é emprego doméstico. Agora, foi um grande avanço, a conquista do regramento da questão das relações entre patrões e trabalhadores domésticos, né? Quer dizer, não existia uma lei que fizesse a regência dessa relação e depois ela foi aprovada pela Câmara. Isso foi um avanço, né? Na realidade, Marcos, foi um grande avanço. A primeira lei nacional sobre emprego doméstico é de 1972. E naquela época, o que ela determinava? Que a empregada teria o salário mínimo federal, teria que contribuir ao INSS. Basicamente isso. Não tinha jornada de trabalho, não tinha... As férias, na época, no início, não eram de 30 dias corridos, eram de 25 dias, se não me engano, úteis. Então, ela tinha os mínimos direitos. Com o tempo, foi avançando. Veio o Vale Transporte, vai por aí afora. E é importante destacar que, quando houve toda aquela discussão da PEC, entre 2010 e 2013, havia muito aquela... pessoas dizendo, se for aprovado isso, vai acabar o emprego doméstico, que vai encarecer para o empregador, e muita gente demitiu por desinformação. Quando veio a lei em 2015, também por desinformação veio demissão, mas tem um dado interessante. Quando a lei foi sancionada, porque isso a gente acompanha, havia naquele momento, em junho de 2015, 1
190 mil domésticas que tinham carteira assinada, num total de mais de 7 milhões de trabalhadores. Antes da pandemia, em 2019, nós tínhamos 1.560.000 domésticas com carteira assinada, um aumento de 370 mil domésticas formalizadas e, percentualmente falando, um aumento de quase 35%. Então, repara, a lei é boa, a lei foi bem elaborada e eu falo com muito orgulho que eu participei da elaboração dessa lei. Cheguei a corrigir texto com o relator, na época o senador Romero Jucá. Então, a atuação nossa é muito importante. Eu digo, é com orgulho e não com modéstia, que eu digo que emprego doméstico brasileiro é ADL e DDL, ou seja, antes da doméstica legal e depois da doméstica legal. Somos um ator fundamental para essa melhoria, para esse avanço, que é um direito digno e justo para o trabalhador e a trabalhadora doméstica. Você tem ideia de quantos trabalhadores domésticos hoje você, através do seu instituto e tal, e da empresa, você gerencia as relações de trabalho? Hoje, pelo Portal Doméstica Legal, que é um serviço, nós hoje fazemos a folha de aproximadamente 12 mil empregadas domésticas. São quase 10 mil empregadores em todo o país, que é um serviço via web, então não é um serviço que é presencial, é tudo via web. Então, hoje, do Iapoque ao Chuí... Você tem clientes muito interessante. Os nossos clientes são os empregadores domésticos. Entendi. A ONG é atuação política no sentido de melhoria da lei. E, nesse momento, a nossa luta é para retornar a restituição do INSS no imposto de renda, que isso diminui, é um estímulo, e também que haja um refis para aquele empregador que tem débito com o INSS, ele também tenha um prazo longo, que nem eles fazem para as empresas. E a gente conquistou isso na lei de 2015, a gente conseguiu um refis, projeto do Instituto, mas que o governo, na época, boicotou. Nós conseguimos que o empregador poderia regularizar, empregador doméstico, o débito do INSS em 120 meses, com isenção total da multa por atraso e com redução de juros. O que o governo fez? Boicotou na execução. Então, nós temos projeto de lei proposto, que está lá no Congresso, para ter um refis, porque a gente estará dando a condição daquele empregador que tem débito regularizar. Sim. Então, ele ganha em eliminar um débito e dá a condição à doméstica estar em dia com a Previdência, para uma aposentadoria, para um benefício. Então, são projetos importantes que, infelizmente, são barrados pela cultura, desculpem o termo, não vou falar em política, pela cultura liberal demais, que o emprego doméstico, para alguns, eu até pegando pesado um pouco, continua ainda na escravatura. Eles acham que a empregada doméstica não é consumidora, ela consome, ela paga imposto. Quando ela compra um litro de leite, está pagando IPI, ICMS, e vai por aí afora. O seu instituto tem uma relação, aproximação, conversas com o sindicato das domésticas? Existe sindicato? Sim, existe. São Paulo é mais avançado. São Paulo é o único estado que lá tem convenção coletiva. Os demais estados não têm. O Rio de Janeiro, nós temos sindicatos laborais, 4 a 5 sindicatos em todo o estado. Temos aqui o do município do Rio, que é ali em Rio Comprido. Mas o do empregador ainda não existe um empregador só. Tem um sindicato antigo, mas que não é atuante. Então, mas o nosso trabalho, ele é muito mais efetivo, como eu falei, no sentido de mudar as leis. E é isso.